pena perder uma amizade ou um parente por causa de política? As pessoas estão cada um na sua tribo, de um lado do muro, e ficam jogando mensagens de ódio e jogando fake news para o outro lado. Então, no momento em que esse muro acaba, depois das eleições, a gente vai ver o quê? Os dois lados com uma imagem muito ruim, sem credibilidade. Tem muita amiga minha que fala, pô, Dani, você é chata, tá vindo aqui nas minhas redes sociais. Eu, cara, tu posta na minha rede social, pô, quer privacidade, manda uma carta, manda um e-mail. Eu ia até o Facebook, o pessoal que apoiava o Haddad, para comentar, né? Eu comentava, eu achava engraçado. As pessoas passaram do ponto porque elas estão congeladas numa posição. Não houve um momento onde que o debate político pudesse ser através de plataformas e argumentos. Houve uma tentativa de justificar a sua posição não com argumentos, mas com acusações. Muitas das vezes eu provoquei, fui provocado e ia assim de encontro umas coisas assim abomináveis. Houve época de que a máxima é de que não se discutia política, mas na era das redes sociais fica difícil de se controlar. Muitas pessoas comportam-se diferentes na frente do teclado do que olho a olho. Pessoas passam no ponto discutindo até cor. Acredito até que muitas das vezes eu já passei assim dos limites. Foram eleições diferentes, né? Tiveram duas pessoas que eu briguei muito, que foi muito marcante, porque eram pessoas que quando eu precisei de um apoio por ser gay em casa, me apoiaram. Eles optaram em defender um candidato que é assumidamente machista, racista, homofóbico, e obviamente não resultou em uma boa discussão, porque nenhum dos dois lados quis ceder, e a gente até parou de se falar. Minha prima, o pai dela é policial, ela é fanática pela esquerda, e ela foi falar mal da polícia no nosso almoço. Eu chamei ela de hipócrita. Se hoje você é formada, você tem que agradecer ao seu pai que foi policial. Então rolou essa discussão entre eu e ela cortou relações comigo. Num grupo de WhatsApp, né, de amigos, rolou uma brincadeira que eu não gostei e eu me posicionei, me coloquei falando, pô, não faz esse tipo de brincadeira que eu não gosto, vai contra os meus princípios e meus valores. E logo em seguida ele tornou a repetir, mesmo depois de eu ter explicado. E depois disso, realmente eu acabei excluindo e não tem volta. Posso até falar um oi, mas amizade como tinha. Eu briguei também com a minha mãe. Um dia de madrugada eu acordei com uma mensagem de uma amiga falando que a minha mãe tinha mandado uma campanha para ela do candidato claramente homofóbico, e a minha amiga começou a entrar em debate com ela, e minha amiga falou, nossa, como é que você faz isso tendo um filho assumidamente gay? E aí a minha mãe não se deu por satisfeita e basicamente falou que isso era uma escolha minha, e eu deveria lidar com isso caso eu sofresse alguma consequência se o candidato fosse eleito. Tive, na realidade, 3 pessoas que deixaram de falar comigo. Um foi um amigo que eu tenho há muitos anos. Foi uma pessoa que sempre frequentou muito a minha casa. Ele é um cara muito boêmio, vive da noite, né? E geralmente a maioria das pessoas que são boêmias são PT. As coisas realmente começaram a se ferventar. E disso a gente começou a falar, você quer realmente essa vida aí, né? De gandaia a noite toda, farra, amiguinho fumando maconha, coisas desse gênero. E são coisas que eu não compactuo. E agora também é um bom momento de você fazer uma limpa no cenário também. Eu acho que pode-se fazer isso, né? Vamos tentar viver de uma forma talvez até mais compatível com seus valores. Então eu acho que isso pode ser também uma chacoalhada inicial, mas que também acho que é importante. Eu também excluí algumas amizades de infância que eu só vi que basicamente a gente não se conectava mais, até porque eram linhas de pensamento completamente diferentes. Eu também sou assim, eu bloqueio, eu excluo. Diversas pessoas me excluíram, bloquearam. O importante é a gente entender que no meio disso tudo, como as relações estão fragilizadas, elas estão estremecidas e elas vão precisar desse cuidado. Eu digo que não dá para voltar para o zero, não dá para ser como era antes, sem menor dúvida, porque as palavras ditas, as postagens enviadas e as mensagens de ódio, elas são enviadas e você tem um impacto em relação a isso tudo. Família, basicamente, eu não sei como eu vou lidar, porque eu tô falando até que eu vou passar Natal sozinho, né? Passar Natal comigo mesmo. Isso vai além do candidato X ou do candidato Y. Então eu só não sei como eu vou lidar com essas pessoas agora, mas na minha frente, ou tipo, pra bater um papo num bar, não sei, eu sei que não tem como, sabe? Não tem como participar do meu ciclo, porque eu não vou me sentir bem, eu não vou me sentir aberto, eu não vou me sentir abraçado, sabe? Eu acho que a gente precisa disso. Uma vez o tumulto instaurado, o que fazer para reverter a amizade? Saiba esperar.
Mesmo que sua intenção seja colocar uma pedra sobre os desentendimentos e recuperar a amizade, espere. Não telefone, não envie mensagens, não chame para conversar pela internet. Espere alguns dias para que os ânimos se dissipem um pouco. Mas esse tempo não pode ser muito longo, para que não tenha esse ressentimento. Você precisa entender que tudo foi em função de um desejo muito grande que o brasileiro tem de fazer com que o Brasil ande para frente. A minha relação com a minha prima ainda não foi estabilizada, a gente não se encontrou, mas eu espero que a gente possa conversar novamente, né? Eu acho que tanto ela quanto eu, nós queremos um Brasil melhor. Tem muitos casos que eu não perdoaria de jeito nenhum, mas isso também não implica que eu não possa apertar a mão e tomar um chopp junto. Mas perdoar, tem casos que eu não perdoo, não. Ai, cara, quem perdoa é Deus, né? Eu gostaria de criar um desafio, que agora você invista tudo que você investiu na campanha do seu candidato, invista nas suas relações afetivas, nas suas relações de trabalho, nas suas relações na família. O máximo que eu posso dizer é boa sorte, né? Esse meu amigo, ele é uma pessoa muito legal, eu acredito que a gente consiga reverter esse quadro. Uma pessoa que eu considero uma perda muito grande. E como a gente tem a atitude de criar circunstâncias para romper relacionamento, a gente pode mediar outros fatores que façam a você atrair essas amizades novamente. Eu posso explicar isso para a pessoa e a pessoa entender hoje de forma mais sutil e eu resgatar minha amizade naquele pulo do gato de dizer para ela que naquele momento eu estava vivendo uma situação muito difícil.